Estamos de volta com o debate. Vamos logo saber as regras desse segundo bloco. O segundo bloco será com tema livre. O primeiro a perguntar deve escolher a quem será direcionada a pergunta. Quem responde será o próximo a perguntar e assim sucessivamente. Pelas regras deste debate, o primeiro a perguntar neste bloco será obrigatoriamente o último a responder. O candidato terá 30 segundos para a pergunta. A resposta deve ser dada em 1 minuto e 30. A réplica será de 1 minuto e a tréplica de 30 segundos. E por sorteio, o candidato que vai iniciar essa rodada será João Azevedo, que pode já se dirigir ao centro do nosso cenário. Lembrando que quem abre a rodada será obrigatoriamente o último a responder. E aí, João pode escolher com quem vai debater nesse momento. Lembrando que nesse segundo bloco, o tema da pergunta é livre. Pode escolher, João. Candidato Nilvan. Então, Nilvan Ferreira pode se dirigir ao centro do nosso cenário para debater aí um assunto escolhido por João Azevedo. 30 segundos para a pergunta, João. Candidato, essa semana foi publicado o ranking de competitividade do Brasil. A Paraíba foi colocada em primeiro lugar em competitividade no Nordeste. Segurança em primeiro lugar, inovação em primeiro lugar, 12º no Brasil. Isso fruto de políticas públicas implantadas nesse estado. Qual a sua proposta para fazer com que esse estado continue sendo respeitado nacionalmente como um ranking tão importante quanto esse? Nilvan, 1 minuto e 30 para a resposta. Fazer diferente do que você fez, João. Porque você fez tudo errado. Você é o governador mais relapso que eu já vi em toda a história. Todas as pesquisas que nós fazemos para perguntar sobre a aptidão do povo em relação aos temas, em relação a outros governos, um tema aqui e ali era prejudicado, mas o seu, a população diz que você errou em tudo. Eu acho que esses números que foram apontados, eles têm mais reflexos do Senado Nacional do que o Senado local. Eu sei que você vai dizer que não, mas antes de você ter a réplica, eu quero que depois do debate a gente saia na rua, aqui na Lagoa, nós dois, eu e você, para a gente perguntar a todas as pessoas na Lagoa o que é que elas acham da segurança no seu governo, que é um desastre. Você desonrou a polícia, você tirou a honra do salário da polícia, é o pior governador para a segurança, as pessoas não podem sair de casa. Na saúde é outro caos, as pessoas morrem sem fazer uma tomografia ou uma ressonância. Na questão hídrica eu já falei. Todos os preâmbulos, as nuances que compõem essa avaliação da competitividade da Paraíba não tem a participação da política de governo, da sua gestão. Na questão das empresas, a atração de investimentos, esse é que é ruim. Você é um governador que cobra muito imposto, nós precisamos oxigenar o setor produtivo nesse estado, garantir que empresas venham de fora. Então essa é a resposta em relação a esse ranking aí da competitividade. João, 1 minuto. Claro que a sua resposta demonstra claramente que você desconhece totalmente o que é o ranking de competitividade, como ele é feito e qual a entidade que produz. Se tivesse feito diferente do que você está dizendo, nós não estaríamos em primeiro lugar aqui no Nordeste. Se tivéssemos feito diferente, a nossa segurança não seria considerada a 6ª melhor segurança do Brasil e não estivesse em primeiro lugar no Nordeste. Se tivéssemos feito diferente, a inovação não seria primeiro lugar no Nordeste. Ou seja, nós estamos fazendo política pública de verdade, fazer planejamento, pensar, planejar e executar. Isso é questão de competência, é de quem tem experiência. Com certeza você nunca fez gestão pública absolutamente nenhuma, sobre órgão nenhuma, e aí você não tem a condição de discutir sequer o que é o ranking de competitividade, como ele é elaborado. São 10 pilares e mais de 60 segmentos que são analisados. Essa é a verdade dos fatos. Está aí para comprovar, publicado, e aí para todo mundo ver. Nilvan, 30 segundos. A minha gestão é de vida, governador, que o senhor não tem. Eu conheço a realidade do povo, eu conheço a realidade da Paraíba, eu venho do povo. Eu lutei para vencer na vida. Ao contrário do senhor, que há muitos e muitos anos se pendura em gestões públicas desde Bahia e não prestou mais serviço à iniciativa privada, dependeu do setor público. Vamos agora terminar o debate aqui, assuma esse compromisso. Vamos na Lagoa ver se os itens que compõem esse ranking se correspondem à realidade da sua gestão. Está lançado o desafio.
Agora o candidato Nilvan permanece no centro do nosso cenário e escolhe um candidato com quem ele quer debater. Pode falar, Nilvan. Eu queria chamar a candidata Adjane Simplício. Adjane Simplício pode se dirigir ao centro do cenário. Nilvan tem 30 segundos para fazer essa pergunta com tema livre. Eu queria discutir, Adjane, a questão do desenvolvimento econômico desse estado. Eu tenho tratado o Porto de Águas Profundas, recuperação do Porto de Cabedelo, recuperação da mineração, a utilização das águas de São Francisco, uma política forte de redução de impostos para oxigenar o setor produtivo, para que a gente possa colocar a Paraíba num ranking aí verdadeiro de competitividade. O que é que a senhora tem no seu plano de governo em relação a esse aspecto? Adjane, 1 minuto e 30. Bem, dialogando com a população paraibana, a gente entende que 80% dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas. E a gente necessita criar uma política de transparência para que esses empregos continuem sendo gerados. Além de transparência, objetivamente, que a gente possa dialogar exatamente com esse setor. E dialogar com esse setor não significa sustentá-lo, mas criar possibilidades para que ele se permaneça. A gente entende também que as isenções fiscais do Estado precisam ser revistas, precisam ser mais transparentes, para que nós possamos, junto com a população, avaliar se isso possui de fato um impacto positivo para a geração de emprego e renda. Aproveitando o que o senhor mencionou, o elemento da redução de impostos, é importante também dialogar com isso, né? O governo federal tem imposto a criminalização dos estados sobre essa questão do imposto e é impossível pensar como esse estado se sustenta sem a arrecadação necessária. E aí, obviamente, entender de que maneira que se reduz os impostos e se mantém um estado forte perante a federação, se não tem outra forma do estado arrecadar que não seja através desses impostos, né? Se é possível fazer de uma forma tão radical e, de fato, promover uma boa economia para o Estado. 1 minuto para Nilvan. Primeira questão, nós precisamos que a Paraíba, dentro do cenário de recuperação econômica, possa ser inserido na questão macro do Nordeste em questão de desenvolvimento. Porto de Águas Profundas é algo essencial, é um porto que não tem investimento público, é um investimento privado, vai gerar a médio e longo prazo cerca de 30 mil empregos na região do Litoral Norte, é um setor competitivo em relação ao Porto de Suape, então a Paraíba entra nesse cenário. Uma política forte de redução de impostos. A Paraíba não pode continuar cobrando uma das maiores alíquotas de ICMS do país. Inclusive, quando o meu presidente Bolsonaro tentou reduzir e conseguiu o ICMS dos combustíveis, o governador foi para o Supremo Tribunal Federal porque ele é contra. Recuperar o setor de mineração, utilizar as águas de São Francisco para gerar emprego e renda no Cariri, no Sertão. O terceiro eixo do Piancó está chegando. E a gente precisa fortalecer as energias renováveis, como também a aptidão para desenvolver esse nosso estado. 30 segundos, Adjane. Outro ponto interessante, nada como uma eleição para medidas drásticas, dramáticas e irresponsáveis. Mas, de todo modo, quanto mais Lula cresce, mais a gasolina baixa e a gente fica satisfeito. Mas um outro ponto importante que eu percebi que no seu programa não há diálogo é com relação à geração de emprego e renda para os mais vulneráveis, a população LGBT e as mulheres. E nós entendemos que no nosso programa a gente vai fazer cumprir e valer a necessária intervenção para que essa população seja fortalecida economicamente. Agora a candidata Adjane Simplício escolhe com quem vai debater. Pode falar, Adjane. Eu gostaria de conversar com o João. João não pode, por conta da regra do debate, ele será o último a responder. Verdade, eu me esqueci. Pedro Cunha Lima vai debater agora com a Adjane Simplício. Pode fazer a sua pergunta, Adjane, em 30 segundos. Pedro, no caráter das propostas que você tem apresentado, é bem visível e bem marcante a necessária parceria público-privada que, em tese, direciona para uma privatização. E aí eu gostaria de entender melhor de que maneira que essa parceria público-privada se reverte para a população em benefício, especialmente quando a gente está falando de uma educação que, de fato, tem um compromisso com a cidadania. Pedro, 1 minuto e 30. Nem sempre, a rigor, direciona-se para a privatização. Vou dar um exemplo. O governo do estado gasta em energia mais de 300 milhões de reais. Pernambuco, um estado vizinho, já mostrou que, fazendo uma parceria público-privada, pode-se trazer um investidor que vai investir em energia renovável
e a Paraíba tem uma vocação para a geração de energia solar, energia eólica, enfim. E a partir daí você tem de imediato uma diminuição do que o poder público, do que o governo está gastando com energia, que nem sequer é energia renovável, e você traz um investimento de fora. Isso cumpre uma lógica de cumprir também uma função social, porque com essa economia que acontece de imediato, você abre recurso público, abre espaço no orçamento para reformar escolas, para cuidar melhor dos nossos hospitais. E a gente sabe a situação dos nossos hospitais. Em Guarabira, o hospital não tem sequer lençol. As pessoas têm que levar o lençol de casa, têm que levar ventilador, têm que fazer vaquinha para comprar remédio. Então, a gente tem que ter eficiência de gestão. Eu não vejo a iniciativa privada como um adversário meu. Eu vejo como um parceiro. Inclusive, quanto mais forte a iniciativa privada tiver, o setor produtivo, mais emprego a gente vai estar gerando. E se a gente puder encontrar caminhos para fazer gestão com eficiência em parceria, a gente vai adotar. Todas as alternativas, tem que abrir espaço para inovar, para pensar diferente, para entrar um ar novo e a gente dar eficiência e avançar no ritmo que as pessoas esperam. 1 minuto. Entrar um ar novo com o ritmo das privatizações, a gente tem N exemplos no nosso país do quanto as privatizações foram prejudiciais. E, de fato, a parceria público-privada é uma janela, é um bequinho para poder fazer com que o dinheiro público seja colocado não na população, mas colocado através de uma empresa. A prioridade que a gente entende no nosso programa é que o dinheiro público seja investido na população. Então, se a gente precisa ampliar a nossa rede de atendimento, se a gente está falando de economia, por exemplo, com relação às energias renováveis, por que não criar cooperativas? Por que não estimular que as cooperativas de trabalhadores rurais estejam presentes nessa geração de energia e de renda, ao invés de buscar a parceria público-privada para trazer o nosso dinheiro público para as empresas? Nós entendemos que essa não é a lógica que deve permanecer no Estado, essa é uma lógica que se perpetuou com partidos e com famílias que sempre estiveram no poder como a sua. 30 segundos, Pedro. Eu vou dar outro exemplo de uma parceria público-privada que cumpre uma função social, inclusive de um governo de esquerda, do PSB de Recife. O prefeito João Campos fez uma parceria público-privada para a construção de creches, chamando a iniciativa privada para assumir essa responsabilidade de construir as creches e a prefeitura cuida da gestão. A gestão continua sendo pública. Não é porque a gente está trazendo para perto a iniciativa privada que necessariamente a gente está prejudicando o povo. Não, está na hora da gente atualizar uma visão de mundo para fazer um governo mais eficiente. Obrigada. Agora Pedro chama o candidato com quem ele quer debater num tema livre. Pode falar, Pedro. Eu chamo o candidato Adriano. Então, Adriano Trajano pode ir ao centro do nosso cenário. E você tem, Pedro, 30 segundos para a pergunta. Adriano, a gente sabe a situação que muitas pessoas estão atravessando hoje. Gente sem emprego, gente passando fome, uma educação que não acontece, a saúde pública que precisa melhorar. Paralelamente a isso, a gente tem um orçamento da Assembleia Legislativa no valor de 339 milhões de reais. É um orçamento maior do que o orçamento da Universidade Estadual na Paraíba. Eu tenho uma visão de mundo que a gente tem que enfrentar essa distorção para trazer a necessária mudança. Qual é a sua visão sobre esse tema? Olha, 1 minuto e 30, Adriano. Nós entendemos que os salários dos senhores deputados são muito grandes, né? Tem grandes regalias. É necessário discutir junto com a população para que esses gastos aí sejam reduzidos e encaminhados diretamente para as pessoas mais necessitadas. É evidente que nós temos que enfrentar isso aí. Agora, Pedro, eu gostaria que você esclarecesse assim melhor, porque você foi deputado federal, foi deputado estadual na Assembleia e era algo assim para você debater dentro da Assembleia. Aí, agora você vem, como você é candidato a governador, quer fazer esse enfrentamento com a Assembleia. Entendemos que a Assembleia tem grupos, né? Grupos econômicos e que têm interesses. Como você enfrentará e o que os paraibanos podem esperar, acreditar que isso vai acontecer? 1 minuto, Pedro. Eu quero que você me dê a oportunidade de me conhecer pela minha postura até aqui e pelo trabalho que venho desempenhando como deputado federal. Foi em 2015, num primeiro ano de um primeiro mandato, que eu não aceitei ficar com auxílio moradia, uma regalia que existe para o deputado federal. Eu renunciei à aposentadoria especial do deputado.
Eu fiz um corte no nosso gabinete de mais de 5 milhões de reais. Eu fiz o repasse do auxílio mudança, outra regalia que existe para deputados. A gente precisa urgentemente enfrentar essa questão. Eu não garanto que eu vou conseguir trazer a correção que eu espero, talvez, né? A gente tem que juntar mais pessoas. Eu venho fazendo enfrentamento do orçamento da Câmara dos Deputados há 7 anos e não consegui mudar, mas estou fazendo a minha parte. Aprendi com a minha mãe que na vida o importante é a gente buscar fazer a nossa parte. Eu assumo um compromisso de continuar com essa postura e, eleito governador, ser muito rigoroso com esses excessos que machucam a nossa população. 30 segundos. A população, ela que tem menos benefícios, né? O dinheiro do orçamento, geralmente do Estado, vai para suprir as regalias da Assembleia e no Cenário Nacional da Câmara dos Deputados. Isso aí só acontecerá com a união do povo, né? A força do povo e organizando e levando o povo para a Assembleia para lutar contra esses super salários. Só a população consegue, através do voto e de sua organização. Tempo encerrado. Agora você pode escolher com quem vai debater nesse momento. Suas opções: Antônio Nascimento, Major Fábio e Veneziano Vital. São os 3 candidatos com quem você pode debater agora. Eu vou escolher Veneziano. Veneziano, do MDB. Pode ir ao centro do cenário. Adriano, você tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Veneziano, você se orgulha muito de ser o candidato do ex-presidente Lula. Aí você foi eleito prefeito de Campina Grande com apoio da esquerda, do PT. Você foi eleito senador também. O que se cobra é o seguinte, no dia do impeachment, os grupos da qual o seu partido, o MDB, faz parte, você votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma, né? Acontecendo o mesmo com o ex-presidente Lula, esses grupos organizados, se organizando e colocando o presidente Lula, você agora ficará do lado de quem? Tempo encerrado, candidato. O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta, Veneziano. Adriano, é muito fácil. A resposta em relação a isso foi dada há alguns meses, quando o presidente Lula escolheu a mim como seu candidato na Paraíba. E por quê, meus amigos? Porque ele tem confiança. Não é uma relação de hoje, Adriano, é uma relação de há muito tempo, inclusive como eleitor, como parceiro. Enquanto prefeito de Campina Grande e ele presidente da República, fizemos mudanças extraordinárias em nossa cidade. Investimentos em creches, investimentos na saúde, combatemos a fome, como vamos combater no estado da Paraíba. Nós temos mais de 400 mil paraibanos, atualmente, passando gravíssimas situações da falta de alimento. Nós temos 33 milhões de brasileiros que também padecem com essa situação. É por isso que Lula sabe, e Lula tem essa parceria, ele confia em Vené, ele pede por nós, porque enquanto presidente da República e nós, enquanto governador do estado, com a sua confiança, nós vamos investir no Hospital de Trauma do Sertão, nós vamos fazer o arco metropolitano que João prometeu. Entre as mais de 70% de obras não cumpridas, nós vamos para João Pessoa, o arco metropolitano, nós vamos fazer o sequenciamento da BR-230 até o Sertão, numa parceria com o presidente Lula. É uma questão de confiança, é saber que nós temos convicções, conceitos que são convergentes. É por isso que Lula pede por mim e eu peço por Lula. Ok, candidato. 1 minuto, Adriano. O nosso partido, ele defende o ex-presidente Lula. Ele esteve em Curitiba, estivemos em Brasília, no STF, lutando pelos direitos políticos do ex-presidente Lula. Portanto, mas nós não andamos na cocunda do ex-presidente Lula. Nós levamos o presidente Lula nas costas, em todo canto onde a gente vai. Porque entendemos que ele faz parte da classe operária, nos representa, é um representante de nossa classe e nós lutamos por ele. Entendemos que nossa classe terá mais benefício, ele estando no poder, será mais fácil de dialogar com ele, ele será mais sensível, porque ele passou e pelas mesmas necessidades que passamos. Agora, portanto, diante do presidente Lula, ele terá a nossa confiança, porque nós vamos lutar por ele. Qualquer coisa que acontecer para retirar ele do poder, como aconteceu com o ex-presidente Lula, nós vamos estar atentos e vamos para as ruas lutar pelo seu mandato. 30 segundos, Veneziano. Estaremos juntos, Adriano. Eu e você, nós lutamos por Lula e vamos eleger Lula. E nós vamos fazer
ou tentar fazer no primeiro turno. Lula nos escolheu numa parceria muito clara, muito aberta, desde o início desse ano. Ele sabe, aqui eu me repito, aquilo que nos move. Nós vamos implantar na Paraíba o combate à fome efetiva, com R$1 milhão investindo dia a dia, merenda escolar para os nossos alunos, de janeiro a janeiro. Essa é uma parceria com o nosso presidente Lula. Agora, veneziano pode perguntar a Antônio Nascimento ou Major Fábio. Major. Major Fábio pode se dirigir ao centro do cenário, lembrando que veneziano tem 30 segundos para fazer essa pergunta. Major, nós do Congresso Nacional obtivemos, em nome dos milhares e milhares de profissionais da enfermagem, uma grande vitória. Derrubamos o veto do presidente Bolsonaro, que não queria reconhecer o piso salarial para a enfermagem, profissionais, auxiliares, técnicos. Eu queria saber de ti, em relação a esse tema, tendo em vista que João Azevedo não implantou o piso salarial para os profissionais desta área em nosso estado. 1 minuto e 30, Major. Assim como os policiais, veneziano, eu não vejo você fazer nenhuma força, né, para implantar o piso nacional dos policiais militares, bombeiros e policiais civis. Você e Pedro, que está lá na Câmara, vocês discutindo sobre salário de policial, e eu achando muito engraçado, que eu não vi nenhuma ação de vocês lá na Câmara Federal, né, por meus 1000 discursos que eu fiz lá, de requerimentos. Quanto aos enfermeiros, nós sabemos, todo profissional merece um salário digno. A gente sabe que o enfermeiro tem que ter salário, né? Os profissionais da saúde pública precisam oferecer saúde para a população, e a carga de trabalho deles é uma carga difícil, não é a carga de deputado federal que decide as coisas nas quatro paredes, tomando água geladinha, batendo os bons papos, não. Eles estão lá na dureza da pandemia, né, discutindo, né, saúde pública lá no hospital, lá no posto de saúde. A gente sabe mais do que ninguém de que eles precisam de um piso nacional. O governador, e você sempre se refere ao governador, o governador é seu parceiro, né? Como o Ricardo é parceiro do governador, vocês três são 3 parceiros. Então são 3 irmãos que estão aí divididos, mas com propostas e propósitos individuais. Eu sou a favor do piso nacional dos enfermeiros. Eu vou pagar um salário digno, não só para os enfermeiros, mas para todo o funcionalismo público da Paraíba. Fique tranquilo que eu tenho dignidade, sei reconhecer dignidade, tenho atitude, não é só o discurso do gogó para fora, mas um discurso de atitude, um discurso de quem vai fazer realmente. Veneziano, 1 minuto. Esse é o nosso compromisso. Eu fui testado como prefeito de Campina Grande e nós assim demonstramos valorização dos nossos profissionais, entre os quais os agentes comunitários de saúde. Quero agradecer de já todo o registro e o apoio dos agentes comunitários em torno da nossa candidatura, porque trabalhamos também no Congresso Nacional, Major Fábio, é só acompanhar, para que nós pudéssemos ter as conquistas, tanto para o piso dos agentes, como para o piso dos enfermeiros. Eu lamento profundamente que o atual governador não tenha implantado imediatamente, como outros governadores assim o fizeram. E me dirijo a vocês, que sabem muito bem desse compromisso. Afinal de contas, já demonstrei em Campina Grande como gestor. A partir de janeiro, nós teremos a implementação nos seus contra-cheques profissionais da enfermagem do piso, pelo qual vocês fizeram jus, lamentando o fato do presidente ter vetado, mas o Congresso Nacional derrubou esse veto. Esse é o nosso compromisso. Bem, agora o Major Fábio obrigatoriamente só pode, aliás, tem 30 segundos de tréplica, perdão, viu, Major? Tranquilo. Perdão, pode falar. Eu sei que é difícil para você escolher o melhor candidato, quem vai ser o seu governador, mas com o veneziano é fácil. É só ligar para Campina Grande, conversar com os enfermeiros lá, com os profissionais da saúde pública. É só lembrar como ele ficou reconhecido lá em Campina Grande, infelizmente. Eu sei que talvez você tenha feito muita coisa, veneziano, mas você ficou sendo lembrado lá como o lixo que deixou na cidade. Isso é muito triste, né? Para um camarada ter uma experiência tão novo, com tanta atitude, com tanta vontade, mas infelizmente não desenvolveu isso na sua administração. É muito triste. Ok, agora sim, Major, o senhor pode chamar pelas regras do debate, o senhor pode chamar Antônio Nascimento do PSTU para debater nesse momento com o tema livre. Antônio, posso se dirigir ao centro do cenário. 30 segundos, Major Fábio, para a pergunta. Antônio Nascimento, o governador chega aqui, diz que está começando o governo dele há 4 anos, ele começou lá com o Ricardo lá atrás,
Infelizmente, ele não percebeu em nenhum momento que estava sendo desviado dinheiro da saúde pública. Ele viu o pessoal morrendo no caminho, em acidente de ambulância, viu o pessoal tentando fazer quimioterapia aqui, hemodiálise, e não conseguia. O que é que você acha dessa roubalheira que aconteceu na Paraíba, na saúde pública e na educação? 1 minuto e meio para a resposta. Candidato, a roubalheira, o reflexo dela está indo justamente, né, para onde estamos vendo, né, presenciando, andando nas ruas, andando nos quatro cantos, né, do estado da Paraíba. 80 mil famílias passando fome por conta da corrupção, por conta da roubalheira, por conta desses candidatos aqui de carteirinha que não tem compromisso com você, pai e mãe de família. Estamos vendo famílias disputando comida no lixo com ratos, cachorros. Essa é a Paraíba que temos. Inclusive, vai um recado também para o governo federal, que também tem culpa. O presidente da República, junto com esses que estão se perpetuando no poder, porque querem o poder a qualquer custo para se alimentar da nossa miserabilidade. Temos 350 mil pessoas na extrema pobreza, como também temos 53% da população da Paraíba na informalidade. 240 mil trabalhadores desempregados. Esse é o reflexo da corrupção causada por esses que estão aqui, que entra e sai, um é senador, outro é deputado, outro é governador, e não dá solução para os nossos problemas. É preciso, no dia 2 de outubro, votar consciente, Nascimento, meu número é 16, representando a classe trabalhadora e os menos favorecidos. 1 minuto, candidato. Você que está em casa nos assistindo, eu quero dizer para você que a minha bandeira principal nesse estado é combater a corrupção. Eu vou prender todos os bandidos e ladrões do colarinho branco. Estou aqui de colarinho preto, graças a Deus. Os de colarinho branco a gente vai prender. Como a gente prendeu os bandidos da roupa do teu varal, a gente vai prender os bandidos que estão roubando a saúde pública do estado, que estão roubando a saúde, a educação, que estão roubando a segurança pública, que estão deixando de oferecer saúde de excelência, educação de excelência, aqueles que estão desviando dinheiro até da merenda. Nós vamos combater a corrupção. Eu sou o Major Fábio, eu tenho atitude. Nesse estado, nós vamos governar juntos. Todo centavo vai ser gasto com a saúde da tua família, vai ser gasto com a segurança pública do teu filho. Nós vamos investir na segurança. A segurança vai surtir efeito. Nós vamos combater as drogas e a violência. Eu sou o Major Fábio, meu número é 28, vou ser governador desse estado. 30 segundos para Antônio. Eu me preocupo como é que esses candidatos querem gerar a economia, né? Porque são fórmulas mirabolantes e fico preocupado. Como é que se gera economia? O nosso povo desempregado, passando fome, catando, ou seja, disputando comida no lixo. Esse é o cenário que esses candidatos que estão aqui, que o governador que está aqui, deixaram vocês, eu, você, todos que estão sofrendo. Ok, candidato. Agora o senhor só pode perguntar a João Azevedo, do PSB. João pode ir ao centro do cenário. Pergunta, 30 segundos. Candidato, a nossa população de rua, os sem-teto, como também os da ocupação, centenas de famílias, estão numa situação de miserabilidade, culpa do desgoverno. O senhor mora em um palácio, a Granja Santana. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse respeito? 1 minuto e meio, João. Essa semana, a Paraíba recebeu algumas notícias extremamente importantes e que nos deixaram muito felizes enquanto gestor. Primeiro, o programa Patrulha Maria da Penha recebeu o prêmio como um dos melhores programas na área de proteção da mulher, dado pelo Fórum Nacional de Segurança. A Paraíba foi reconhecida como o estado mais competitivo do Nordeste, a segurança melhor do Norte e Nordeste, a inovação melhor do Norte e Nordeste, a infraestrutura melhor do Nordeste, ou seja, são coisas importantes. E além disso, o Valor Econômico publicou um quadro sobre exatamente a insegurança alimentar. E a Paraíba tem o menor índice de famílias em insegurança alimentar grave e moderada.
Mas sabe por que isso, candidato? Porque nós temos um programa de segurança alimentar que fornece mensalmente 1.312.000 refeições para quem mais precisa, para aqueles que estão realmente, verdadeiramente precisando de auxílio do governo. Porque esse estado tem um programa de cartão alimentação que serve a 52 mil famílias, que tem um abono natalino para 534 mil famílias na Paraíba. Isso são ações verdadeiras e que traz um reflexo real, por isso esses dados que nos alegram por uma parte. Ok, João, 1 minuto de réplica. Candidato, você não respondeu a minha pergunta. São centenas de famílias morando na rua. 80 mil famílias passando fome. 350 mil pessoas na extrema pobreza. E esse seu governo, você está dizendo que está fazendo tudo isso aí, que está atendendo os mais necessitados. É mentira. Não corresponde com a realidade. Nós propomos políticas públicas, como também subsidiar o pequeno e a microempresa. Mas é preciso garantir plano de obras públicas para a construção de casa popular, para tirar o povo sem teto, garantir também condições de vida digna, quem mora em ocupação, legalizando as ocupações. Vamos fazer da Igreja Santana, implantar o plano de obras públicas para a casa popular para o nosso povo, que merece muito mais que isso, que estão abandonados por vocês, que entram e saem do governo e não resolvem a nossa problemática. Esse é o triste cenário que eles nos deixaram. Ok, candidato, 30 segundos de tréplica, João. 3.500 casas entregues, mais 3.000 em execução, políticas públicas de segurança alimentar, PAA do leite, em que o governo do estado banca 65 centavos a cada litro de leite, que é fornecido a 26 mil famílias na região do Cariri. Essa é a verdade dos fatos. É importante se informar bem, Antônio, para poder a gente ter um bom debate. E a gente vai para mais um intervalo rapidinho desse debate. Lembrando que Josival Pereira vai ficar durante esse intervalo comentando e analisando essa rodada que acabou de ser concluída. Josival está no Portal T5 e também no YouTube da TV Tambaú. A gente volta já.